ele não vai ter comunhão com Deus, ele não crê em Deus. E aqui diz que eles estavam indo para um lugar de oração. Quer dizer, tinha um lugar ali separado para eles orar. Tinha um lugar ali reservado para eles orar. O que você veio fazer aqui nessa noite? O que nós viemos fazer aqui nessa noite? A Bíblia diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, irmãos. Isso não pode deixar de existir, de acontecer. A igreja, ela é a casa de oração. Esse lugar que está separado aqui é um lugar de oração. Não é um lugar de festa, não é um lugar de brincadeira, não, é um lugar de oração. Hoje tem muitos lugares, irmão, que parece mais uma casa de show, uma casa de festa. E oração que é boa não está tendo mais. Oração que é bom está deixando de lado. Oração que é boa não existe mais. E não pode, irmão, não podemos deixar essa prática de lado. É o que, pastor? É a oração. A minha casa será chamada casa de oração. Quando eu e você viemos aqui, entramos por essa porta, nós temos que entender: não, eu vou lá para orar, para adorar, para clamar, para buscar a Deus. Eu vou lá para adorar o Senhor. Eu não vou lá para passar o meu tempo. Eu não vou lá para ficar passando o meu tempo, não. Eu vou para buscar, para orar, irmãos. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas o culto hoje não foi um culto bom. Ah, o culto hoje eu não senti a presença de Deus. Como assim? Quando você vai para orar, quando você vai para adorar, quando você vem para prestar culto ao Senhor, irmão, esse é o culto agradável a Deus. Esse é o culto agradável a Deus. É o culto que você não vai para se agradar, mas para agradar a quem? A Deus. Antigamente você via, irmão, antigamente está muito diferente do dia de hoje. Antigamente tinha pessoas, irmão, que elas chegavam meia hora antes dos cultos, irmão. Meia hora antes dos cultos, 1 hora antes do culto. Hoje não está tendo mais essa prática, mas antigamente os irmãos aí conhecem. Sabe como é que é? Os irmãos chegavam meia hora antes de começar o culto. Eles passavam ali meia hora de joelho, orando, buscando. Antes de começar ali o culto, os irmãos já estavam ali, meia hora já. E hoje, pastor? Hoje não, irmãos. Hoje está diferente dos dias de antigamente. As pessoas não estão mais orando como orava. Não estão mais buscando como buscava. E quer que Deus responda, quer que Deus faça milagre, quer que Deus salve a família. Mas a prática continua a mesma. A Bíblia diz que eles estavam indo para onde? Para um lugar de oração. Diga graças a Deus. Ah, pastor, mas eu vou orar só na igreja? Não. A igreja é um lugar de oração, mas você também tem que ter um lugar de oração dentro da tua casa. Diga glória a Deus, irmãos. Você também tem que ter um local de oração dentro da tua casa. A minha casa eu tenho um lugar de oração. É o lugar que eu me separo para orar. A Bíblia diz que Jesus ele ia para o monte para orar. Assim também na sua casa, irmão. Estabeleça um lugar de oração, para todo dia você ir lá falar com teu Deus. Aleluia. Para todo dia você ir lá clamar o seu Deus, falar com o teu Deus. Hoje é assim, as pessoas não querem falar com Deus, as pessoas querem ouvir a Deus. Você já viu? Hoje muitos não querem falar com Deus, só quer o quê? Ouvir. Aí ela sai para um lado e por atrás de revelação. Ela sai para um lado e por atrás de revelamento, de revelação, porque ela não quer mais falar, ela só quer o quê? Só quer ouvir, não quer mais falar com Deus. Aí fica de um lado, fica do outro, atrás de quê? De revelação. É desse jeito, irmão. Coloca uma placa ali, um anúncio ali, hoje vai ter culto de revelação. Revela CPF. Revela CPF, revela tudo. Para que revelar CPF, irmão?
Meu CPF eu já sei qual é, não precisa revelar meu CPF. É ou não é? Revela isso, revela aquilo. E hoje o pessoal está assim, irmão, ó, atrás de Deus falar com eles através da revelação. E ela não está falando com Deus, irmão. Sendo que se você, aleluia, falar com Deus, se você orar, se você buscar, Deus vai falar contigo, irmão. Deus vai usar a palavra, Deus vai te dar um sonho, Deus vai usar um profeta, uma profeta, que eu creio sim. Mas tem que orar, diga glória a Deus. Tem que orar, tem que ter vida de quê? Estabeleça um lugar para você orar todo dia. Estabeleça. Tem que ter, irmãos. Na tua casa, no teu quarto, procura um lugarzinho lá, coloca uma cadeira, faz lá estabelece, não, todo dia eu vou vir aqui para me falar com Deus. Todo dia eu vou vir aqui para me orar. Marca uma hora. Marca um momento, um horário que você pode, todo dia você vai lá, meu irmão. Você pode ter certeza que até aquele lugar vai mudar, até aquele ambiente vai mudar. Até aquele ambiente vai mudar, porque é diferente. Se você orar num lugar ali bastante, irmãos, que quando alguém que é espiritual chegar naquele lugar, ele já vai sentir algo diferente. Nossa, aquele lugar aqui é bom, né? Poxa, entrei aqui nesse lugar, já senti a presença de Deus. Diga glória a Deus. Entrei aqui nesse lugar, já comecei a sentir por quê? Porque é um lugar consagrado a quem? A Deus. A Deus, irmão, é isso mesmo. Porque tem lugares que são consagrados ao inimigo, você sabia? Tem lugar que você entra, você já sente aquele peso. Tem lugar que você chega, você já sente o quê? Um peso, uma aflição. Irmão, tem lugar que é carregado, que é pesado. Aí você pergunta, rapaz, esse lugar aqui? Eu falo, não, rapaz, aqui era um lugar que tinha um pessoal ali, né, que fazia uns ritual aí, acendia umas velas. Misericórdia, está repreendido em nome de quem? Ao lugar, irmão, tem um ambiente que fica pesado, você já viu? É. Aluga uma casa e não ora não, você vê na casa que você alugou. Tem pessoas que alugam uma casa, nem ora nem nada, irmão. Vai ver ali, era uma casa de ritual, que as pessoas chamavam demônio. Aí a perturbação é vulto, é tudo que não presta. Por isso que a primeira coisa que você tem que fazer é orar e repreender, pedir para Deus quebrar toda maldição naquele lugar. Diga glória a Deus. Então estabeleça um lugar de oração. As pessoas não querem falar com Deus, mas nós temos que estar falando com Deus, irmão. Você fala com todo mundo. Às vezes você senta com alguém, você passa 30 minutos, 50 minutos, 1 hora. É ou não é? Jogando conversa fora. Você fica conversando. Passa 2 horas. E às vezes Deus ali, irmão, querendo um particular com você, comigo, e a gente não fala. Estabeleça um lugar de oração. A igreja é para orar, sim, é uma casa de oração. Mas a sua casa também tem que ser uma casa de oração. O seu lar também tem que ser um lar de oração, irmãos. Não espera alguém ir lá na tua porta, bater na tua porta e dizer assim, eu vim orar por você aqui, irmão. Ei, irmão, eu vim orar por ti. Não, faça você isso. Amém? Aqui é um lugar de orar, mas a nossa casa também tem que ser um local de oração. Só que a Bíblia diz, irmão, quando eles estavam indo para aquele lugar de oração, de repente eles se deparam com o quê? Com um espírito de adivinhação. Começou a seguir eles. Começou a seguir a Paulo, dizendo, esses homens são filhos de Deus, servo do Altíssimo. O que Paulo fez? Paulo repreendeu aquele espírito maligno. E ali começou, irmão, um problema. Se levantou ali, irmãos, um problema, se levantou ali uma tribulação, um levante. Porque é assim, irmão, quando você começa a buscar, quando você começa a orar, vai ter também os levantes. Você já viu? Tem pessoas que dizem assim, eu comecei a buscar, eu entrei nessa campanha, eu comecei a ir para a igreja, pastor, parece que as coisas pioraram. Já viu, irmão, como é que é? Comecei a ir para a igreja, parece que as coisas estão piorando. Parece que a luta está aumentando. Você já viu? Comecei a orar, fiz uma campanha,
Parece que as coisas começaram, foi piorar na minha vida, pastor. É um problema, é uma perseguição. Você sabe por que isso? É porque está fazendo efeito. É porque faz efeito, irmãos. Você começa a buscar, clamar, está fazendo efeito no mundo espiritual. Vai ter levante, vai ter perseguição. Você começa a buscar, você começa a orar. Tem muitos que desistem, irmão. Ela levantou um propósito, ela levantou uma campanha, ela começou a servir a Deus, ela entregou a vida para Jesus. O que acontece? Aí começa a luta. Sim, irmãos. Porque vai ter levante. Porque quando você, aleluia, começa a buscar, eita, isso aqui é forte. Você começa a incomodar o inferno. Você começa a o quê? Incomodar o inimigo. Porque o diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você venha para a igreja. O diabo não quer que você adore a Deus. O diabo não quer que você leia a Bíblia. O inimigo não quer, irmão, que você esteja de pé na presença de Deus. Não. Ele não quer que você esteja firme na presença de Deus. Ah, mas eu comecei a orar também, comecei a buscar. Parece que aumentou a luta, parece que agora se levantou. Sim, irmãos. É porque está fazendo efeito. O que eu quero dizer nessa noite é: continua orando, continua buscando, continua pagando o preço. Não olha para essa dificuldade, não olha para esse problema, não olha para essa pessoa que fica falando assim: ah, está fanático agora, virou pastor, virou crente. Porque assim você começa a buscar, tem gente que diz assim: ah, lá vai o irmãozinho, ô pastorzinho, ô irmão, oi pastora. Só quer saber de igreja agora. Irmão, não olha para isso não, porque isso é normal. Você começa a servir a Deus, você começa a incomodar o diabo. Porque um crente que não incomoda o diabo, ele não é crente. Se eu não estou incomodando ao diabo, irmão, tem alguma coisa errada comigo. Se você não estiver incomodando o inimigo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se a igreja hoje não estiver incomodando o inferno, alguma coisa está errada. Porque no tempo de Jesus, dos discípulos, aonde eles iam, irmão, ele incomodava o diabo. Jesus, aonde colocava o pé, já manifestava demônio, dizia assim: o que nós temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar? Aonde eles iam, aonde ele colocava os pés, tinha perseguição, irmão. Por quê? Porque serviam a Deus. Porque viviam na fé. Porque viviam cheios do Espírito Santo. Incomodava. Jesus falou o que para Pedro? Eu te digo que tu és Pedro, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Irmão, se eu sou crente, se você é crente, e você não está incomodando o inferno, irmão, está errado. Está errado. Porque eu me lembro aqui no começo da minha fé, da minha caminhada, meu irmão, era piada de um lado, era piada de um outro, era perseguição de um lado, às vezes no trabalho, às vezes aonde a gente ia, era perseguição. É sinal de que tu está no caminho certo. É sinal de que você está no caminho certo. Você tem que ficar preocupado, irmão, é quando tudo está calmo demais. Está vendo? Aquele que está tudo calmo, não tem uma luta, não tem uma dificuldade, né? Não tem uma perseguição, ninguém está falando mal de você. Está tudo calmo. Então você tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho, porque Jesus foi morto pelos irmãos, né? Os fariseus. Os fariseus foi quem mataram Jesus. Qual era o mal que Jesus fazia? Nenhum. Só fazia o bem. Só pregava a palavra. Só fazia a vontade de quem? Do Pai. Só fazia a vontade do Pai. E quando você faz a vontade do Pai, você vai desagradar muita gente. Você vai desagradar muita gente. Mas a Bíblia diz que o que importa é você obedecer a quem? A Deus e não aos homens. Diga glória a Deus. O importante é você obedecer. Esse é o caminho certo, irmãos.
Então você começa a orar, começa a buscar. Hoje já vi tanto isso. Tem pessoas que dizem assim, eu comecei a orar, começo a orar, vem um sono, né? Começo a orar, já dá sono em mim, aquele bocejo, aquele abrimento de boca. Começo a orar, dá fome. Tem gente que fala assim, eu começo a orar, dá fome. Começo a orar, já dá vontade de dormir. Começo a orar, dá vontade de ir no banheiro. Começo a orar, eu escuto panela cair. É, irmão, porque é luta mesmo. É porque está incomodando. É porque está incomodando. Que nem tem pessoa que diz assim, agora eu estou pronto para ir para a igreja. Parece uma coisa, aparece gente de todo canto. Você já viu? Vou para a igreja hoje, aparece uma coisa para fazer. Aparece um parente que estava há um tanto tempo que você nem via ele. Mas porque você vai para a igreja, ele aparece. É sinal de que está fazendo efeito. O que você não pode é o que, pastor? É parar. O que você não pode é desistir. Diga glória a Deus. O que você não pode é retroceder. Porque o seu clamor está incomodando o inferno. O seu clamor está incomodando o inferno. E eles, o que fizeram com esses homens? Veja o versículo 19. Vendo os seus senhores que eles desfizeram a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram por praça na presença das autoridades. E levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitar com vara. Eita! Eles estavam o quê? Orando, buscando a Deus, expulsando o demônio. O que aconteceu? Vieram uma multidão contra eles, irmãos. Açoitaram, bateram, açoitaram. Irmãos, eles foram terrivelmente espancados. Eles acabaram com eles. Bateram neles, humilharam eles, espancaram eles, pegaram eles e jogaram dentro de uma cadeia, de uma cela, prenderam eles. Qual o mal que aqueles homens estavam fazendo? Nenhum. Porque Satanás não quer que você sirva a Deus. Você começa a servir a Deus, vai vir pedrada. Não espere, irmão, o mundo te aplaudir assim, ó. Oh, tá crente agora? É, eita glória. É crente agora? Não espere não, irmão. O mundo não vai te aplaudir. Aliás, não espere aplausos. Porque Jesus, o nosso Senhor, Ele foi morto, Ele foi humilhado, Ele foi rejeitado. Até aqueles que estavam do lado dele abandonaram Ele. Até aqueles que estavam do lado dele o abandonaram. Jesus terminou ali sozinho, só ele e quem? E o Pai. Negaram ele, abandonaram ele. Então não espere aplausos, mas continua sendo fiel a Deus. Aleluia. Continua servindo a Deus. E esses homens acabaram com eles, bateram, açoitaram eles, pisotearam, pegaram eles e jogaram dentro de uma cadeia. O que eles fizeram, pastor? Veja o versículo 23 aqui, ó. Depois de dar açoite, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Quer dizer, bateram nele e amarraram eles num tronco. Mas a Bíblia diz que no versículo 25 diz assim, olha: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros das prisões escutavam. Diga glória a Deus. Eles pararam de orar? Não. Eles pararam de buscar? Não.
Ah, mas bateram nele, acabaram com eles. Mas eles não pararam de adorar. Eles não pararam de orar, irmãos. O que eles fizeram? Eles fizeram daquela cadeia, daquela cela, um lugar de oração também. Forte, né? Ali uma cela, irmão, que é um lugar de tristeza. Uma cela, uma prisão é um lugar de tribulação. Quem já foi preso sabe como é que é. Quem já pegou cadeia sabe como é que é. Uma cela é um lugar, irmão, de tristeza. Uma cela é um lugar de rejeição, de humilhação. O nome já diz encarcerado, preso. É um lugar terrível, irmãos. Todo dia morre gente dentro de uma cadeia. Todo dia tem pessoas que se matam dentro de uma cadeia. Pessoas ficam doentes dentro de uma cadeia, ficam enfermos, contrai vírus, contrai bactéria. Aqueles tiram, tem outros que tiram a vida, tem uns que matam uns os outros dentro de uma cadeia. Aqueles homens estavam naquele ambiente terrível, pesado. Mas a Bíblia diz que eles fizeram daquele lugar um lugar de oração. Eles fizeram daquela cadeia um lugar de oração. Oh, aleluia. Eles tinham motivo ali para reclamar, para murmurar, para se queixar da vida. Mas eles fizeram daquela cela um lugar de oração. O que você aprende com isso? Irmão, você pode fazer do ambiente que você está um lugar de oração. Você pode mudar o ambiente que você está. É nós, irmão, a igreja que tem que mudar o ambiente que ela está. Uma vez uma pessoa chegou assim, falou assim: meu Deus do céu, onde eu vou trabalhar parece uma coisa. Onde eu vou trabalhar, quando eu chego lá tem um macumbeiro. Oxe, glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus, é sinal de que Deus está querendo que você converta aquele macumbeiro. Você vai orar por ele, porque Deus ama também ele. Deus ama todos. Se está ali, irmão, é para orar por ele também. Mas a pessoa já fica com medo. Ah, porque eu tenho medo, porque não sei o quê. E o Deus que está em você? Quem é o Deus que você serve? Ou você não confia no seu Deus? Se você está no ambiente que você está aí hoje, é porque Deus quer mudar esse ambiente através da tua vida. É porque Deus quer mudar esse ambiente através da tua oração, irmãos. Não é o ambiente que vai mudar você, mas é você que vai mudar aquele ambiente. É desse jeito, diga glória a Deus. Ah, pastor, porque na minha casa o ambiente é pesado. As pessoas não querem saber de Deus. Começa a orar dentro daquela casa para você ver. Começa a ungir aquela casa. Começa a orar, começa a ungir aquela casa. Ah, mas lá eu não quero saber. Não precisa nem querer saber agora não, irmão. Na hora que ninguém está vendo, começa a orar. Na hora que ninguém está vendo, vai lá, unge lá a cama do menino, do marido, unge lá o lar, começa a ungir, começa a orar. Meu Deus, eu determino que esse lugar aqui é casa de oração. Oh glória. Eu determino que essa casa aqui tem um rei, e o rei é Jesus Cristo. Senhor, coloca os teus anjos aqui, Senhor, expulsa daqui todo mal. Ah, meu querido, o ambiente ali vai mudar. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Porque aonde Jesus está, irmão, aonde Jesus está, o ambiente muda. Aonde Jesus está, a tristeza tem que ir embora. Aonde Jesus está, a depressão tem que ir embora. O mal tem que sair. E aonde é que Jesus vai estar, pastor? É aonde você estiver. É. Aonde você estiver, Jesus vai estar. Como ele dizia, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E hoje, irmão, também nós somos Cristo. Porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O corpo não pode viver separado da cabeça, diga glória a Deus. O corpo não pode viver separado da cabeça, é um só. Aonde você for, você é Cristo, você conduz Cristo, você carrega a presença de Deus, você carrega essa unção, essa glória, esse poder. Não importa onde Deus te colocar,
Não importa onde você estiver, esse lugar será mudado pela presença e pela glória do Senhor. Diga glória a Deus. E eles fizeram da cela um lugar de oração. Lugar pesado, um lugar de tristeza, de morte, passou a ser um lugar de oração. Porque por volta de meia-noite, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam a quem? Louvores a quem? A Deus. Estavam presos, açoitados, todo ensanguentado. Mas por volta da meia-noite eles estavam ali, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, imagino eu, né? Estavam adorando ao Senhor. Se a pessoa adorasse ao invés de reclamar, a vida dela é diferente. Porque tem gente que ela só faz o quê? É reclamar. Ela reclama de tudo. Reclama de tudo. Não agradece a Deus por nada, irmão. Não agradece a Deus por nada. Só vive murmurando, só vive reclamando. É que nem aquele povo do deserto. O povo, né, ficava ali rodando no deserto. Por quê? Porque só sabia reclamar. Era Deus fazendo milagre e o povo reclamando. Mas quando você começa a adorar, aleluia, o ambiente muda. E o que aconteceu? Versículo 26. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se, oh glória, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, diga glória a Deus. Teve o que, pastor? Teve livramento naquela cadeia. Teve livramento naquela prisão. Se você orar, se você buscar comunhão com Deus, se você adorar a Deus, irmão, vai ser tanto livramento na tua vida. Vai ser tanto livramento. Não só pastor, só na minha vida, não, irmão. Porque a Bíblia diz ali que todos aqueles presos saíram, se soltaram todos eles. Todos. Quer dizer, até os outros que estavam lá tiveram livramento também. Diga glória a Deus. Até os outros que estavam lá, irmão, não tinha nada a ver com o que aconteceu, tiveram livramento também. O que eu entendo com isso? Que quando você ora, irmão, Deus vai livrando até os teus. Aqueles que estão perto de você, aqueles que estão contigo, os teus filhos, teu marido, a tua esposa. Deus vai dando livramento. Deus vai dando livramento. Quando você ora, a oração alcança até a tua família, a tua casa. E hoje eu profetizo livramento de Deus na sua vida. E hoje eu profetizo livramento de Deus no seu lar e na sua família. Você que crê, diga glória a Deus. Aplaude o nome do Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Coloque